Agora a gente fala de grãos digitais para compra de trator. Você já ouviu falar isso? Pois é, já é realidade isso e o primeiro negócio desse tipo ocorreu recentemente durante o Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná. A operação envolveu a compra de um trator com valor aproximado de R$ 2 milhões. Quem explica melhor esse assunto para a gente, fala conosco ao vivo, direto do interior de São Paulo, é Anderson Nakashi, que é diretor da AgroToken Brasil, responsável aí pela operação. Primeiramente, Anderson, boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Obrigado por receber a gente aqui. Vai ser um prazer falar dessa operação. Nós que agradecemos. Então, conta um pouco para mim sobre essa operação e o que é que são, os grãos digitais. É muito legal poder falar dessa operação agora, porque ela é fruto do esforço de longo prazo aí da AgroToken. A gente tem quase 85 pessoas entre Argentina, Uruguai e Brasil. E essa operação nasceu em parceria com a CNH Industrial e com o Banco CNH, tá? Onde a gente conseguiu viabilizar a compra de um trator T8 deles de quase R$ 2 milhões, aquele que tem 8 rodas, e foi pago usando soja digital e também com crédito obtido do banco CNH, lastreado por essa soja digital. E o que é essa soja digital? O produtor usou a plataforma da AgroToken para colocar a tecnologia blockchain na sua soja, e nessa conversão para um ativo digital, ele conseguiu criar um ativo capaz de ser transacionado e também ser usado como lastro para empréstimo. Então, de fato, ele fez um pagamento com soja e esse pagamento dura 3 segundos, uma vez que a soja está disponível e já paga. Tá? Então, a AgroToken é a infraestrutura para fazer essa integração. Legal, Anderson. Agora, essa chamada tokenização, esse termo aí que está sendo bastante usado, de commodities agrícolas, que é, como você falou, transformar aí os grãos em ativos digitais, ela já é, de certa forma, uma realidade quando a gente fala em mecanismos como, por exemplo, a CPR digital, O que é que muda, então, do que tinha antes para essa operação que aconteceu agora durante o Show Rural Copavel? Essa pergunta é muito boa, Sara. Assim, eu trabalho há 17 anos com agronegócio, sempre com a área de barter, e usei muito a CPR na minha vida. E para mim a CPR é um token. Por que é um token? Ele é um ativo, ele representa um ativo base. Só que no que a gente está fazendo aqui, a gente está evoluindo esse processo, colocando essa camada de tecnologia que está vindo aí do mundo financeiro, porque a gente não só usa como garantia igual uma CPR. A CPR, mesmo que ela seja digital, significa que ela está sendo registrada digitalmente. Ela continua sendo uma garantia. No caso do token, eu não só tenho a garantia de um grão entregue ou de um grão que está em produção, como eu também tenho o direito creditório dele. Significa que a gente está tokenizando, ou seja, tornando um ativo digital o valor do grão. Eu não estou trazendo uma garantia para o processo, eu estou trazendo o valor. Por isso que ele pode ser usado como meio de pagamento. Ele é perfeitamente líquido e perfeitamente fragmentável. Ou seja, eu não mando somente para a Sara, minha credora. Eu vou poder mandar esse token para quantos contrapartes eu quiser. Que não dá para fazer com uma CPR, por exemplo. Ela é só uma garantia direcional para um credor e eu não consigo intercambiá-la. Entendi. Agora, falando exatamente sobre isso, da garantia, você explicou em partes. Então, como garantir o pagamento, no caso de, por exemplo, uma quebra de safra, considerando que a gente está falando de uma operação que é lastreada e uma venda de grãos futuros, ou seja, que ainda não aconteceu. Quais mecanismos aí que podem ser usados? E outra coisa que eu queria te perguntar em relação ao preço. Qual que é a cotação que vocês consideram, para fazer essa operação? É a cotação do dia? Bolsa de Chicago? Como é que funciona? Legal, boa pergunta. O token ele tem valor único e risco único, isso é muito importante. Então a soja, o token de soja para o Brasil, ele tem o valor do preço disponível de Sorriso, mesmo que seja uma operação futura. Por trás do token tem um lastro, e esse lastro ele é composto pelas garantias que estão por todo o país, e esse é o grande diferencial da AgroToken, porque eu crio um ativo fungível. O que significa isso? Ele pode ser negociado pelo mesmo preço e sem risco nenhum para todo mundo. E como é que eu faço isso usando um lastro de grão futuro? A gente é uma infraestrutura que conecta múltiplos agentes e esses agentes executam alguns papéis específicos. E no caso do grão futuro, que ele tem o risco de produção, eu vou conectar justamente com atores capazes de garantir a operação e eu vou atuar como uma espécie de agente fiduciário dessa operação, gerindo essas garantias e acionando agentes capazes de executar essa garantia se for o caso. Tá? Então, falando de um problema climático, provavelmente eu vou ter um banco ou uma seguradora por trás
dentro dessa minha infraestrutura, e quando vira o token, que significa que quem recebe esse ativo digital não precisa se preocupar com isso. Porque a gente, enquanto infraestrutura e quase uma clearing do processo, a gente já garantiu a mitigação desses riscos para que qualquer pessoa possa receber. E no futuro não vai ser só maquinário, né? A gente espera que, de fato, se você, Sara, quiser comprar um saco de soja, você vai conseguir. Se uma empresa que vende televisão quiser aceitar como pagamento essa soja, ela já pode fazer isso. E, inclusive, a AgroToken tem uma integração direta com o cartão de crédito Visa. Então, um produtor rural que tem o token na mão, é tão líquido esse token que ele abastece um cartão de crédito. Então, se o produtor for viajar com a família, ir para o supermercado, ele vai conseguir fazer os pagamentos com soja, com milho e com trigo. Legal, Anderson. E esse dispositivo, né, vamos chamar assim, ele atende somente grandes produtores ou os pequenos produtores também podem se beneficiar disso e fazer compras, né, parecidas com essa que foi vista aí durante o Show Rural Copavel? Como o nosso principal foco aqui é integrar a cadeia, tá? Então, a gente até tem uma missão quase filosófica de justamente democratizar o agronegócio, incluir o máximo de agentes possível e trazer o campo cada vez mais perto da cidade e a cidade mais perto do campo. Então, a gente não criou uma solução pensando em grandes produtores, a gente criou uma solução pensando no pequeno, porque ele é o mais frágil dessa cadeia, é quem precisa mais de acesso a crédito, é quem precisa gerir melhor a sua margem, e ter uma moeda com base na soja, que é o bem mais precioso dele, o que ele sabe negociar, é muito importante. Então, esse instrumento ele funciona muito bem para o produtor pequeno, que vai conseguir gerir todos os seus custos na mesma moeda que a sua receita, mas também vai funcionar para o grande quando ele buscar outros tipos de financiamento. Então, a gente vê um futuro aí onde a cidade vai poder financiar o pequeno e o grande produtor, comprando esse token diretamente dele. Então, tanto eu quanto você que não conseguimos comprar soja e milho diretamente do produtor hoje, vamos conseguir fazer isso. Legal, Anderson. E você, na sua resposta anterior, já falou, né, que entende que é um mercado em total ascensão, né, perspectivas de crescimento. E eu te pergunto, quanto que vocês esperam, né, em termos de volume de negócios agora para esse e para os próximos anos também? A gente está atuando em 4 países já. A gente está atuando no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E a gente está esperando fazer, nesse nosso primeiro ano, aí, 1 milhão de toneladas nesse Cone Sul, justamente para provar o nosso conceito, tá? A gente entende que a gente não está falando só de custeio aqui, a gente está falando de transformar a produção como um todo do produtor. Então, o potencial dessa solução pode trazer uma evolução muito grande para o agronegócio. Eu não gosto da palavra disrupção, porque o agronegócio ele é tão evoluído e já tão digital que ele não precisa ser disrompido de nenhuma forma. A gente precisa agregar camadas tecnológicas sobre ele. É isso que a AgroToken está buscando. E aí, nessa operação com o trator, isso ficou evidente. A gente conseguiu criar um ativo tão forte que ele é capaz de fazer negociações grandes e de uma forma muito ágil, muito simples, integrando não só bancos, como também todos os fornecedores de produtos e serviços do agronegócio. Maravilha. Anderson Nakati, diretor do AgroToken Brasil, muito obrigada pela sua participação aqui. Até mais. Obrigado a você, Sara. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.